Ai, que lindinho o estúdio. Adorei. Isso, tosse em mim. Você viu como ele faz assim, ó? Vai sofrer. É pra não tossir no meu computador. Eu isso que eu ia falar. Então é melhor tossir no bom. outro. Pega o vírus Nunca você vi no isso. computador. Beleza. O caso que me fez escrever já é um bom caso. João. Só um segundo. Boa noite e seja bem-vindo a mais um episódio do Salvo Conduto Podcast. Eu estou aqui hoje com a doutora Simone Savazone e também com o doutor Jamil Chain Alves. E antes da gente começar a entrevista com a doutora Simone Savazone, que vai falar sobre psicopatas em conflito com a lei, eu vou passar primeiro para o Jamil, porque ele vai trazer o nosso assunto da semana. Oi, Jamil, qual que é o assunto da semana hoje? Bom, tirar o áudio aí, João. Tá vendo? Ajuda. Tudo bem? Boa noite, Simone, João. Boa noite a todos. Essa semana eu vou comentar uma decisão muito interessante do STJ, envolvendo a Lei Maria da Penha. O artigo 17 da Lei Maria da Penha estabelece que nos casos de violência doméstica ou familiar contra a mulher, é vedada a aplicação de pena de cesta básica ou outras penas pecuniárias, bem como substituição da pena por pagamento isolado de multa. Então, a ideia do legislador é clara. Ele quis impedir que o agressor cumprisse a pena simplesmente pagando. Então, ele quis evitar uma pena meramente pecuniária para o agressor, no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas aí surge uma questão interessante, que é a seguinte: e se a própria lei estabelecer como pena para o crime praticado o pagamento de multa? Ou seja, e se a própria lei trouxer como pena para o crime praticado a pena de multa, de forma autônoma? Exemplo, crime de ameaça. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Poderia o juiz, então, diante dessa alternatividade que a própria lei prevê, ou multa, aplicar a pena de multa? Esse caso foi levado ao STJ, que entendeu que não, mesmo se a lei estabelecer a pena de multa de forma autônoma, o juiz não pode aplicá-la. Então, no caso do crime de ameaça, o juiz tem de aplicar a pena corporal, a pena de detenção. E aproveitando o gancho, há poucos dias, a Lei Maria da Penha completou 17 anos. Só que tem gente que até hoje, acredite você, João, tem gente que até hoje acha que essa história da Maria da Penha, dela ter sido agredida, é falsa. É uma farsa. Você já pesquisou? O que você tem a dizer sobre isso? É incrível, né? Hoje, se você pesquisar Maria da Penha no Google, ele tenta completar a pesquisa com é uma fraude, é uma farsa. Por quê? Porque, infelizmente, a internet funciona assim, muito à base de fake news. É extremamente mentirosa a versão de que ela não foi agredida e, enfim, houve uma tentativa de homicídio por parte do ex-marido dela. Isso já foi confirmado tanto no processo em primeira instância, como no recurso, como também na justiça civil, em que o Estado foi condenado a pagar para Maria da Penha uma indenização, e também foi confirmado na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, onde o Estado brasileiro foi condenado porque não tinha leis específicas para a proteção da mulher e permitiu que acontecesse o que aconteceu com a Maria da Penha, que, para quem não sabe, o ex-marido dela tentou matá-la 2 vezes. Uma com um tiro nas costas, em que aí ele usou uma versão de que teria sido um assalto, mas a própria perícia técnica no processo provou que essa versão era mentirosa. E ele sustenta essa versão até hoje, escreveu um livro sobre o assunto, em que as pessoas se baseiam para propagar a fake news de que seria uma fraude o que aconteceu com ela. E depois ele ainda tentou eletrocutá-la na banheira, porque naquela época não existia a medida de afastamento. Né? Então, como não tinha medida protetiva, como não tinha como ela retirá-lo da casa, ela voltou a conviver com o agressor quando ele tentou matá-la de novo.
Depois disso, ela foi também, recentemente, ela foi no programa do Porchat, e eles tiram de contexto, as pessoas tiram de contexto uma frase dela de que as agressões que ela sofreu teriam sido psicológicas. Quando, se você pegar o vídeo inteiro, o Porchat está perguntando assim, quais foram as primeiras agressões? E ela responde, as primeiras agressões foram psicológicas. Só que aí tiram isso de contexto para dizer que ele não a agrediu fisicamente. É uma coisa absurda. Então, assim, a Lei Maria da Penha é muito importante para proteger as mulheres de casos de violência doméstica. É claro que não existe lei perfeita, mas é a lei que nós temos e é uma boa lei para proteger as mulheres. Eu vejo casos de Lei Maria da Penha diariamente no escritório. Inclusive, esses casos aumentaram muito durante a pandemia, o que é uma lástima. Mas não dá para simplesmente deixar que essas fake news sejam propagadas. Então, é real o caso da Maria da Penha e parem de falar isso. Se você costuma postar lá na internet, olha, Maria da Penha é uma farsa, ou seguir, por exemplo, youtubers que falam isso em podcast. Teve um youtuber muito famoso que, inclusive, foi na Jovem Pan falar isso, que é um absurdo. Não siga esse tipo de gente. E outra coisa que eu digo para vocês, ela está sendo revitimizada quando vocês propagam fake news sobre isso. Então, não é uma farsa o que aconteceu com a Maria da Penha, Jamil. Até seria bom, né, se a gente vivesse num país em que agressões contra mulheres fossem tão raras que fosse necessário inventar um caso para justificar a existência da lei, né? Infelizmente, é algo muito comum. Né? Atuei 15 anos em vara criminal, é algo do cotidiano, infelizmente. Jamais haveria necessidade de criar um caso, né, uma história falsa, para justificar a existência dessa lei. Né? Infelizmente, casos como esse existem aos montes. Excelente. Eu espero que a gente possa, nesse podcast, desmistificar essas fake news. Né? Eu acho que a gente tem até uma função social como operadores do direito de não permitir que fake news como essas se alastrem na internet e tragam tanta desinformação e revitimizem não só a Maria da Penha, como todas as mulheres que um dia foram vítimas de violência doméstica. Jamil, eu vou passar agora a conversar com a doutora Simone Savazzi. Desculpa, eu vou passar agora a conversar com a doutora Simone Savazoni, que é a nossa convidada especial. Ela é especialista em psicopatas, ela fala sobre psicopatas em conflito com a lei nesse livro aqui, ó, que, inclusive, ela vai sortear no Instagram dela. Então, doutora, por favor, se apresente e fale um pouquinho também do sorteio que você vai fazer desse livro no seu Instagram. Bom, boa noite a todos, boa noite, Jamil, boa noite, João. Vou agradecer aqui pelo convite e fiquei agora entusiasmada com Maria da Penha, mesmo porque bastante dos agressores são psicopatas, né? Então, a gente se enquadra bastante em falar aí, o assunto acaba calhando. E lembrando que violência psicológica, para fake news, que violência psicológica também é crime. Então, independente de recortes ou não, qualquer tipo de violência contra a mulher é crime. E uma pena que tenhamos que ter lei sobre o assunto. Uma lei que foi feita, na verdade, copiada de uma lei mexicana, que era para violências cometidas contra as mulheres não dentro do lar. E depois a gente teve que pôr para dentro do lar. Infelizmente, no Brasil, a gente tem que tutelar o lar e não as mulheres que são agredidas na rua, né? Mas me apresento, meu nome é Simone Savazoni. Então, a gente vai sortear um livro aí do Psicopatas em Conflito com a Lei, uma proposta de cumprimento diferenciado de pena ao sujeito diagnosticado com o portador do transtorno de personalidade. As regras estão no meu Insta, então é @Simone Savazoni. Eu não tenho isso de oficial ou não, porque eu não tenho. É com 2 Zs, então, né? É com 2 Zs de zebra, exatamente. Então, é só o meu Insta. E aí as regras vão estar lá. A gente vai pedir para indicar algum colega que curta o assunto e que goste de falar sobre esses doenças mentais e aí, esses crimes cometidos. Acho que vem muito a calhar com Maria da Penha também. Excelente, doutora. Muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Eu quero começar fazendo uma pergunta que muita gente tem dúvida. Então, assim, por ser um assunto que é pouco falado, vamos falar sobre o termo psicopata. O que é um psicopata? Olha, vou começar aí, acho que uma das mais polêmicas perguntas. Eu acho muito pejorativo chamar alguém de psicopata, né? Hoje a gente prefiro falar em portador do transtorno de personalidade antissocial,
aí diagnosticado. E hoje eu acho que é muito banalizado o termo psicopata, né? Como a gente fala, olha, você é um louco, você é um idiota ou você é um psicopata, né? As pessoas confundem e alguns tentam diferenciar psicopata do sociopata, coisa que a medicina não concorda, mas a psicologia concorda. Acabam explorando, eu acho que de maneira midiática, o psicopata. Então, meu próprio livro chama Psicopata, na verdade, de uma forma de chamar atenção. Mas eu gostaria de colocar portador do transtorno de personalidade antissocial. Mas não teria nenhum ibope, então eu chamo de psicopata. Eu sou contra o uso do termo psicopata, na verdade. Começo até o livro dizendo a banalização do uso da palavra psicopata. E existem características marcantes, facilmente detectáveis entre os psicopatas? A gente tem, sim, muitas características. Acho que muita gente, a gente se enquadra, às vezes, em algumas delas, né? Mas se eu tivesse, já eu vou mudar um pouquinho só para mudar. Seria assim, quais são as principais, né? Qual que eu diria? A primeira é a falta do remorso. Do remorso, aquilo que a gente sempre tem. Nem que seja o remorso por ser punido. Às vezes, assim, eu nem ligo o crime que eu cometi, mas eu ligo por estar preso. Porque eu perdi a minha liberdade diante disso, seja medida de segurança ou seja uma pena privativa de liberdade. Então, acho que essa ausência de remorso. Então, eles têm a vontade de praticar o que a gente chama de dolo, né, na prática do delito. Eles têm a consciência do que estão fazendo. Todavia, eles não têm aquele freio moral de dizer o que eu estou cometendo é um delito e por isso não cometerei. Ou, se cometer, eu tenho uma razão para fazê-lo. Então, eu acho que tem um egocentrismo bastante voltado, uma vaidade muito grande. Mas o psicopata, ele não é só o ser que tem essa vaidade, ou que tem esse comando, essa sedução, essa falta de remorso. Eu tenho um psicopata secundário também, que é aquele psicopata que é o calado, introvertido, que fica dentro do seu próprio mundo e aí cometendo delitos muitas vezes atrozes também, sem qualquer sensibilidade. Então, não dá para ter uma só característica. Tenho várias características e vários tipos da psicopatia. Difícil dizer, um ser é psicopata, por isso que eu não gosto da palavra, né? A gente tem que diagnosticar alguém para falar que alguém é doente mental. E o psicopata, só para ele não é um doente mental, ele é um portador de transtorno mental. Então, diferenciar a doença mental, a saúde mental, do portador de transtorno mental. Diferente, né? E a psicopatia ela é sinônimo de criminalidade? Todo psicopata necessariamente é criminoso? Não, de jeito nenhum. Eu estaria dizendo aí que, por índices e por dados da ADA, da Associação Americana de Diagnósticos de Doenças Mentais, 4% da população é psicopata. Então, se eu dissesse que todos são criminosos, eu estaria fazendo uma afirmação completamente falsa. Muitos convivem entre nós, estão no nosso convívio. E alguns têm um ponto de gatilho, e aí ligado à psicologia, e eles não têm esse freio. Então, ao sentir a vontade delituosa, muitas vezes ligada ao uso do álcool, ao uso da droga, à ganância, ao sexo ou qualquer outro tipo de gatilho, eles não têm esse freio. Mas, de qualquer maneira, eles podem estar entre nós, serem diretores de multinacionais, serem advogados, serem médicos, serem engenheiros, qualquer profissão, qualquer um de nós pode ser um psicopata, pode ser portador de transtorno. E tem tratamento? Cura ou tratamento? Então, quando eu estudei, e aí dos estudos que eu tenho, não posso, né, dar uma coisa mundial, por ser um transtorno, ele não tem cura, porque se fosse uma doença, eles conseguiriam dar um remédio, aí talvez paliativo ou alguma coisa. Então, hoje, o que a gente tem para o psicopata, portador do transtorno de personalidade antissocial, são métodos que o impedem de ter o seu gatilho acionado. Então, assim, eu vou impedir que ele tenha aquele gatilho, aquela vontade de ganância, aquela vontade do uso da droga, enfim, do tráfico mesmo, né? Até para o uso próprio. Isso eu posso impedir. Então, tem os países, direito comparado, podia dizer, eles estudam muito como frear esse gatilho, mas não como curar a psicopatia. E os que estudam a cura da psicopatia são os holandeses, através, na verdade, do uso de substâncias químicas que vão modificar um gene no DNA de número 1. E eles insistem que as pessoas nascem portadoras do transtorno. Então, esses estudam a cura através da medicina. Reprogramação do DNA. Exato.
através de uma reprogramação. E é verdade. Muito é um interessante. teste empírico. Hoje estudo. Antes de continuar, eu quero mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo. O Francisco Relau, a Marília, estão sempre nos assistindo aqui. O Felipe Mendonça, o doutor Felipe Mendonça, do podcast Sem Gravata, um ótimo podcast, está nos assistindo, mandou um abraço aqui também. E, doutora, você falou que muita gente diz que a psicopatia pode ser de nascença. E dá para diagnosticar quando criança? Existe criança psicopata? Deixa eu mandar um abraço pro Felipe, também foi meu, meu contemporâneo na PUC. Existe a doutora Hilda Morana, uma psiquiatra forense que estuda a psicopatia e que fez a escala Hare, que é uma escala aí, anteriormente validada, sim, que com 3 anos começam a ter alguns traços da psicopatia, do portador desse transtorno, e que aos 14 ela conseguiria, então, fechar um diagnóstico dessa, então, adolescente, ter ou não esse freio quanto ao gatilho da psicopatia. E o que seriam indícios de psicopatia em uma criança, por exemplo? Essa insensibilidade, essa falta de remorso, ou, de outro lado, o psicopata, o portador que é mais apático, fora do contexto. Então, você percebe crianças que não são da normalidade. E os pais, até uma vez teve uma reportagem na Veja, que depois acabou sendo... Pais que tentam se socorrer a psiquiatras, notando certa indiferença da criança, falando, nossa, a crueldade, não é aquela coisa de criancice, né, do que a gente faz de malandragem, de que, vamos colocar o bombinha no animal para ver. Não, são maldades e crueldades que a criança pratica, a mãe percebe, tenta procurar um psiquiatra, mas a gente não tem preparo por parte dos psiquiatras, né? Ou aí, talvez, divulgação de que pode ser portador de um transtorno, assim como tem um depressivo, um Down, um autista ou qualquer outro tipo de doença de transtorno que possa ser aí diagnosticado quanto antes, para que a gente veja qual é o gatilho e evite com que ele faça desse gatilho uma prática criminosa, vamos dizer assim. A doutora Michele Abreu, quando veio aqui, ela contou uma história sobre uma criança que furou o olho de um cachorro. Exato. Você já viu casos semelhantes assim? E veja, no corte que a gente postou sobre isso, muitas mães preocupadas falando, meu filho é assim. E isso me deixou realmente preocupado, porque não é uma coisa que a gente imagina que seja... Não é comum, mas é uma coisa que a gente imagina que assim, não exista. E eu tive a prova ali de que existem vários casos assim. Então, o que você recomendaria para uma mãe de uma criança que tem indícios de psicopatia? Primeiro, calma, porque isso é só um transtorno, não tem problema nenhum. Então, veja, a criança tem uma maldade, uma crueldade, uma insensibilidade, uma apatia, e aí é muito difícil fechar um diagnóstico, né? Então, os psiquiatras tomam muito cuidado. Eu tive com o Guido Palomba, enfim, com o Hilda Morana, que estudam afinco aí o transtorno. Então, não precisa se desesperar, porque não necessariamente vai ser um criminoso. Ele pode simplesmente ter essa apatia. E aí nós temos vários criminosos famosos que, desde criança, os pais já diagnosticavam alguns traços da psicopatia dentro das escalas que a medicina e a psicologia colocam. Então, eu diria, segurar este freio de gatilho, mas pode ser um grande líder, pode ser uma pessoa extremamente sedutora, uma pessoa que alcance um cargo aí, digamos, de políticos, de grandes diretores de multinacional, com traços nitidamente psicopatas, mas não tem não tem o gatilho do crime. Não tem essa intenção de usar droga ou de ter o gatilho do sexo, que são de perversões sexuais, não tem de gostar de ver morte. Todo mundo fala, olha, eu vi uma série da Netflix, certeza que é psicopata, né? Nossa, cuidado com esse diagnóstico. Tenho muito cuidado, é uma coisa muito pejorativa, eu acho, de falar. Você disse que nem todo psicopata é um criminoso. Mas poderíamos dizer o contrário? Por exemplo, todo serial killer é um psicopata? Não, Jamil, isso aí nos Estados Unidos já me fui perguntada. E eu fui estudar o serial killer, né? Então, o serial killer, ele é bem diferente. Não é bem diferente do psicopata, me perdoa. Ele pode ser um psicopata. Quem fechou o diagnóstico, a ideia do que é serial killer? Aquele que comete por mais de 4 vezes a mesma espécie de crime. Então, por exemplo, eu tenho um estuprador que ele tem como vítima sempre, por exemplo, o transgênero, ou sempre alguma pessoa que ele odeia da sociedade, porque ele pegou um ódio e aí é dele, né?
Então, se ele cometer mais de 4 vezes, dizem os americanos, ele é um serial killer. Ok, ele pode ser um serial killer. E não necessariamente ele é um psicopata. Ele pode ser uma pessoa, um borderline, ele pode ser um esquizofrênico, ele pode ser um histriônico, ele pode ser obsessivo-compulsivo, ele pode ter essa raiva demasiada aí de uma determinado tipo de pessoa, né? Então, a gente linkar, e tem uma tese americana, falar todo serial killer é um psicopata, eles falam que é uma opção errada. Mas pode ser que o psicopata, vou dar um exemplo, o maníaco do parque, que foi meu caso de estudo aqui no livro, ele era um serial killer. Ele cometeu delitos, o mesmo modus operandi. Então, ele é um psicopata serial killer, mas nem todo psicopata seria um serial killer, porque diríamos, Suzane von Stoffen, se ela é ou não uma psicopata, foi fechado ou não o diagnóstico de Suzane através do teste de Rorschach, ela cometeu um delito só, foi pega. Não sei se ela seria uma serial killer, mas certamente ela tem algum perfil de transtorno. E é possível para um psicopata ele ter empatia ou desenvolver laços genuínos, assim, pelo menos com algumas pessoas, por exemplo, a mãe ou a esposa? É possível isso? É possível. É possível, porque o psicopata ele tem uma escala de graus da psicopatia, né? Do grau desse transtorno. Assim como, para exemplificar, o Down, a gente tem pessoas que é portadora de síndrome de Down, que são completamente, vivem no meio de nós e são autistas também, né? Também vivem assim, e tem um grau máximo. Então, a escala Hare, ela vai te dizer qual é o grau dessa psicopatia. Então, eu tenho um psicopata no grau máximo, que não tem qualquer empatia nem com pai e mãe, nem com irmãos, e eles agem de uma maneira bastante interessante, porque eles agem por assimilação. Então, eles te veem chorando, eles choram. Se eles te veem sorrindo, eles sorriem, porque eles fazem por imitação. Mas sim, eles nos enganam, porque eles têm um certo grau de empatia quando eles estão na escala média, a Hilda Morana fala, por algumas pessoas. Então, eles são os mais mascarados, são os psicopatas da escala até 10, por exemplo. Eles têm um número, né? Então, eles são os que mais enganam a gente, porque eles têm essa empatia, assim, aparentemente, né? Mas no real ele acaba sendo um psicopata, a gente chama de parcial. Existe o total e o parcial. Isso a medicina já distingue. E como é diagnosticada a psicopatia? Isso eu pergunto até como juiz para você, por quê? A gente tinha uma escala que eu acho que, enquanto juiz, você poderia pedir um teste de insanidade mental, né? Quando você vira um psicopata que comete um crime como estupros em série, enterra no quintal, acaba tendo atos de canibalismo, tal qual, sei lá, Pedrinho Matador, ou alguns mais famosos que a gente teve aí pelo Chico Picadinho, que são os mais trashes aí, né? A gente teve o maníaco maníaco, não, eles chamam de monstro da favela Alba, que tinha um certo preconceito contra determinado tipo de vítima, e aí usava-se a escala Hare, que era a única escala validada no Brasil para o teste da psicopatia, para dizer, olha, realmente o sujeito é um psicopata no grau tal, né? E aí um psiquiatra treinaram, então, psicólogos para aplicar. Essa escala caiu e, na verdade, foi até uma live que a gente acabou fazendo. Hoje a gente não tem nenhum teste validado para diagnóstico da psicopatia. O que se usa? O teste Rorschach, que é um teste que o psicólogo aplica com aquelas 10 lâminas, com a leitura da lâmina. Acho que você já deve ter visto várias vezes. Que foi aplicado na Suzane, que foi a leitura das 10 lâminas de Rorschach. Então, o diagnóstico hoje, através do exame de insanidade mental, né, que é pedido durante os autos, durante o processo, ou no exame criminológico, quando o diretor da penitenciária, que foi meu caso, quando eu comecei a detectar a presença dos psicopatas nas penitenciárias, foi que não existia um teste. E um diretor chegou para mim e falou, doutora, a senhora está aqui estudando os presos, mas a senhora não sabe que 70% deles é psicopata. Eu, nossa, o que é isso, né? Tipo, puxa vida, que coisa interessante o senhor me falar isso. Então, dentro do sistema penitenciário, eu podia dizer, sim, grande parte é portador do transtorno. Mas não todos. Sim. Que são... Você mencionou o teste de Rorschach. Explica pra gente um pouquinho como funciona o teste de Rorschach. Eu vou falar bem
de maneira... Os psicólogos que estejam me ouvindo, que me corrijam, por favor, porque, de fato, é uma área da psicologia. Então, do que eu estudei, são lâminas, são 10 lâminas, 5 lâminas acromáticas e 5 lâminas cromáticas com cores, né? Então, eles se distinguem. São simétricas, assim, eles têm algumas denominações deles, em que eles vão ler a sua personalidade. Então, tem muitas carreiras, até da magistratura, alguns estados, que aplicam para juízes antes de entrar, para dizer aí qual é o seu perfil, qual é o seu desvio, talvez, às vezes, muitas vezes até de conduta. Então, são 10 lâminas que vão ser lidas e feito um laudo sobre você. Essas lâminas são aqueles borrões? Borrões. Esse aí. E aí é perguntado para a pessoa o que ela está enxergando Perfeito. naquele borrão, é isso? Perfeito. E por que os psicólogos não gostam da escala Hare, dessa live que eu acabei fazendo? Porque a escala Hare, o próprio psicopata, o portador do transtorno, ele via na internet como que o psiquiatra ou o psicólogo lia isso daí. Tipo, o que ele deveria responder? O que é da nota de 0 a 2, né, para cada pergunta. E os borrões, não. Porque os borrões, quando abre, ele não sabe o que ele tem que falar. Se ele sabe que ele viu uma borboleta, se ele viu ali um gavião, se ele viu ali uma tartaruga, uma baleia, não sei, né? Então, eu já fiz o teste Rorschach e é muito diferente, porque cada um, de fato, faz um tipo de leitura daquilo. E aí, você tem que ter uma pessoa gabaritada. Eu sei que o psicólogo tem que fazer, salvo o melhor juízo, mais 2 anos de psicologia só para poder aplicar a escala Hare. Até a cor da roupa que a psicóloga aplica é diferente na hora de aplicar o teste. E o psicopata é considerado imputável ou inimputável? É a pergunta que não quer calar. Para mim, ele é completamente imputável. Como eu falei no começo, ele tem ciência do que ele está fazendo, ele tem ciência dos seus atos. Eu comecei o estudo por causa disso, por uma curiosidade que aconteceu numa penitenciária, e ele tinha ciência do que ele estava fazendo, o que ele não tinha é o remorso. Então, se nós for considerarmos que o inimputável é aquele que não tem o discernimento completo do ato, é impossível afirmar isso, porque o Maníaco do Parque foi um caso bastante emblemático para nós, né? Na nossa época, os mais jovens que nos assistem não vão entender. Mas ele, de fato, quando a vítima disse que era portadora de uma doença sexualmente transmissível, ele soltou a vítima. Então, a pergunta do Mongenot, lembra que era Mongenot Bonfim? Ele perguntou, mas e daí? Os senhores jurados vão entender que ele é imputável ou inimputável? Se ele soltou uma vítima que era portadora de doença, que se diz, né? Ela falou para ele, ele soltou. Então, ele tinha consciência do ato que ele estava fazendo. Ali não é que bateu arrependimento. Ele teve medo de se lesionar. Então, eu até falo para meus alunos, aquele entra no cinema, mata um monte de gente e se mata, provavelmente ele não era um psicopata. Porque o psicopata não se mata. Ele quer sair impune da situação. Perfeito. Pessoal, vocês que estão assistindo, não deixem de curtir a live, de compartilhar com seus amigos o assunto interessantíssimo e também de se inscrever no nosso canal. Mandar um abraço aqui para Renata Correia, para o Kovatum, que está nos assistindo também, um grande amigo. Falou, excelente entrevista, muito bom ver esse tema sendo levado a sério na internet. E a Renata até mencionou o teu Instagram. Fala de novo o teu Instagram para a gente, por favor, doutora. É @Simone Savazoni, ou eu tô errada? Eu acho que é isso. Tá certo. Eu acho que é. E a doutora vai sortear o livro dela na sexta-feira, então não deixem de seguir a doutora ali no Instagram, tá bom? Doutora, isso já foi perguntado, desculpa. Existe alguma estimativa de quantas pessoas são psicopatas no mundo ou no Brasil? Você falou mais ou menos uma porcentagem. Como que chegaram nessa estimativa? Então, essa resposta eu vou ficar te devendo, porque a Associação Americana Disease, né, de doenças americanas, eles falam que assim, tem estudo que fala que 1% da população é psicopata. Outros que falam que 4% é psicopata, 3% é homem e 1% é mulher. E esse estudo tem a lógica também, né? Porque o homem tem um gatilho mais agressivo. Isso é é patológico, não tem o que a gente dizer. Os hormônios. Aí tem muita gente que estuda os hormônios, a serotonina, um hormônio que é chamado MOA, que é aquele que faz a neurotransmissão, enfim, que não passa pela ordem cerebral e que ele teria esse gatilho mais agressivo, os homens. Então, a gente teria que pegar a população mundial, se eu tivesse que fazer, e fazer um percentual. Não sei essa resposta. E aí você disse que começou a escrever o livro por causa de um acontecimento na penitenciária. O que houve?
O que aconteceu, Jamil? Eu estava fazendo a dissertação do mestrado e a minha dissertação era completamente sobre os contrastes, né? Da lei de execução e da aplicabilidade da lei de execução. Porque, tal qual o Código Penal, a lei de execução é uma lei que tem que ser aplicada, né? Aí eu cheguei, o diretor da penitenciária falou assim para mim, hoje a senhora... Eu tinha a ordem do secretário de Segurança Pública, era tudo... Sempre foi muito controlado, né? A entrada. Para entrar. E ele me disse, não, a senhora não vai entrar hoje. Eu fiquei muito brava, porque trabalho, mestrado, eu tinha que fazer, né? E voltei pro hotel, não tinha o que fazer. No dia seguinte, eu fiz toda a entrevista com os presos, com os diretores e tal. Ele falou, a senhora quer conversar? A senhora quer ir na solitária? Falei, lógico, né? Que eu quero conhecer a solitária. A hora que eu entrei na solitária, veio um sujeito franzinho, bem pequenininho, menor que o maníaco do parque. E ele tava com o olho completamente esbugalhado, assim, totalmente machucado. E ele me encarou. Chegou junto comigo, voltei, assim, até me assustei. Aí ele falou assim, então, a senhora... Eu fui no dia 9 de agosto de 2014, não me esqueço nunca. Era pós-Dia dos Pais. Era uma segunda da volta da saidinha do Dia dos Pais. A famosa saidinha, na verdade, que não é saidinha, né? Que é o direito do preso. E aí ele falou assim para mim, então, doutora, ele estava no semiaberto, é um presídio grande, um presídio que tem o semiaberto, autossustentável até. Ele estava no semiaberto. Eu avisei o juiz da execução, eu avisei o promotor de justiça, e eu avisei até o delegado, que é meu colega, que ele era um psicopata. E ninguém me escutou. E por isso ontem eu não deixei a senhora entrar. Porque ele saiu daqui no dia saiu para sair dia dos Pais, ele empalou o filho de 3 anos. E botou fogo na casa com a mulher. E a mulher conseguiu sair viva, enfim, em chamas, mas a mulher saiu viva e ele fugiu. E ele não voltou. Quando ele voltou, o capturaram, enfim, né? Ele passou pela delegacia e voltou ali para a solitária. E aí ele falou assim para mim, e agora? O que a senhora faria com ele? Porque o juiz da execução vai me mandar de novo ele pro regime fechado. Afinal, ele cometeu um delito atroz, ele matou o próprio filho com um cabo de vassoura. Eu moro a 7 quilômetros daqui, porque eu sou obrigada a estar na circunscrição aqui da minha penitenciária, uma penitenciária de alta periculosidade. E se ele for para a cela, ele morre. Porque se meus presos souberem o que ele fez, ele está morto. A senhora sabe a lei do cárcere. Se eu segurá-lo aqui, a Defensoria Pública vai chegar e vai falar que por mais de 10 dias, por um tempo razoável, eu não posso deixá-lo. O que a gente faz com o psicopata no sistema? Falei, nossa senhora, e agora? Vamos ver o que a gente faz. Eu pensei, quantos? Ele falou, olha, doutora, eles fazem psicopata puro, que é o F60.2, para eles falar o nome, F60.2, não existe aqui. Aqui todos têm um gatilho. Gatilho sexual, gatilho de droga, gatilho de álcool e tal. Esse daqui é um F60.2 com gatilho sexual, nitidamente, porque me parece que ele tinha até estuprado o filho de 3 anos antes de ter o empalado, com um problema, um transtorno mental, nitidamente podia até ser portador de outro transtorno. A gente não tem exame. Vamos deixá-lo onde? Mas ele tinha consciência do que ele estava fazendo, esse sujeito. Então, eu comecei a escrever não só sobre o psicopata, a imputabilidade. Eu até passei só explicando e falando, olha, é imputável. Podia ter discutido muito isso, mas eu acho que, para mim, era uma questão que eu não ia conseguir ter paixão para escrever. Mas é aonde que ele vai cumprir pena? Como que ele vai voltar para a sociedade? Não existe uma estrutura diferenciada para acolher o psicopata, então? Não. No Brasil, não. No resto do mundo, nos países mais desenvolvidos, sim. Porque a gente sabe que não é uma prisão perpétua que se propõe, né? É simplesmente que ele seja separado dos demais. Porque dentro da penitenciária, nitidamente, ele é um líder. Ou se ele não é o ativo, que é o primário, ele vai ser um secundário. Então, ele vai ser facilmente liderado para mortes, para rebeliões, para facções, né? Então, ele é uma pessoa cujo sistema deveria, então, separá-lo e dar uma atenção de como ele vai voltar. Porque vai ter progressão de pena. Não tem prisão perpétua. Não tem pena de morte. E ele vai voltar. E aí, vou emendar, a reincidência dele é de 70%. Então, ele volta 7, 8 vezes para o cárcere. É muita coisa. E você poderia nos dar alguns exemplos de casos famosos envolvendo psicopatas que você estudou? Fora o que eu tratei no livro, que é o Maníaco do Parque, que daí todo mundo conhece. Aí eu pensei até em um, né? E lembrei muito de uma visita que eu fiz, isso foi interessantíssimo também, ao Hospital de Custódia de Desinternação de Franco da Rocha, o 2. Tem Franco da Rocha 1, Franco da Rocha 2.
No Franco da Rocha 2, eles estão em desinternação. Então, eles vão sendo soltos até se ressocializarem, né? E voltarem. E esse, o que eles chamam de... até trouxe o nome, eles chamam de monstro da favela Alba. Eu o conheci, porque ele saía e voltava, cumprindo normalmente a pena. E depois descobriram que ele, enquanto saía, matava jovens de 14 a 11 anos, estuprando-os, né? Cometendo delitos sexuais e enterrando no jardim da casa deles. E aí um órgão internacional foi acionado e teve que fechar Franco da Rocha 2. Então foi um caos, porque Franco da Rocha 2 é um presídio misto. É um hospital psiquiátrico misto, onde tem homens e mulheres. A diretora cuida de homens e mulheres. E aí ela falou, nossa, ele passou por um corpo clínico por 4 vezes, ninguém detectou nada. Quem descobriu foi um vizinho, tipo uma coisa bizarra. E o sujeito ia e voltava, e cometia os delitos e provavelmente ia desinternar. Ele ia, assim, ser solto, né? Ela falou, a gente percebia que ele era alguma coisa, mas nunca um portador do transtorno, né? E casos que passam aí batido. A gente conhece os que viram populares, né? O Pedrinho Matador tinha até YouTube, acho que mais seguidores aí que muita gente. Porque ele falava que ele fazia vingança, que ele matava só bandido, ou matava a polícia, né? Tinha essa... Até ver a entrevista dele é engraçado. E o da Vila Alba, eu acabei conhecendo ele, mas ele não sabia que ele tinha matado. Entrevistando para desinternação. E eu fiquei, assim, abismada que ele tinha matado tantos jovens, hoje não se sabe quantos, que ele tinha matado e ele estava no hospital psiquiátrico. E aí eu pergunto, pena privativa de liberdade? Hospital psiquiátrico. O que vai servir para um sujeito desse que não tem freio? Né? Se a gente não olhar para ele e dizer, ele vai voltar para a sociedade. E ele vai voltar sem freio, de novo. O Pedrinho Matador é o maior serial killer do Brasil, né? Do Brasil. Da história. Da história. A gente tem o Ted Bundy, que eu lembro, o americano, mas ele não tem em números, né? O Pedrinho Matador matou mais de 100 pessoas, confesso, né? Sim. E ele fala que ele matou o pai. Porque o pai tinha matado a mãe e aí matou com 22 facadas. E o pai ficou preso por um erro do sistema penitenciário, na mesma penitenciária que ele, né? E ele matou o pai com 23, tirou o coração, deu uma mordida e jogou como forma de vingança. Então, um erro colocá-los juntos. E a gente pode, por exemplo, eu fiz a entrevista no Tremembé, onde ficou Nardoni, Abdelmassif, onde estava Misael, onde estava o Lindenberg, que matou Eloá, alguns famosos. E não são serial killers. Mataram um só. Abdelmassif não, né? Porque foi um crime continuado de estupro, na verdade, e também de mutação genética, né? Ele realmente foi muito engraçado a entrevista, uma entrevista bem curiosa, que a preocupação deles é assim: o senhor tem algum arrependimento? Estão gastando meu patrimônio? Tipo, aonde o senhor está? Que mundo? O senhor vai sair daqui morto. Porque o senhor tem regime fechado, né? Aquela ideia de, não, ele foi no aberto porque ele era idoso. Não existe aquilo lá. Ele saiu por um equívoco do judiciário, ou enfim, não sei o que aconteceu. Mas ele saiu, assinou uma escritura, me parece, e foi e voltou. Nardoni não dá entrevista até hoje. E agora já está indo para o aberto, né? Ana Jatobá está no aberto. Quantas Isabeles vão precisar morrer para a gente entender que essas pessoas precisam não segregadas, mas cuidadas, né? Observadas, eu acho. A doutora mencionou os hospitais de custódia, né? Existe realmente um tratamento psiquiátrico nesses estabelecimentos ou é um instituto de fachada, na tua experiência? Olha, isso é para abrir um podcast outro aí, já me... Isso aqui, já... que é a lei antimanicomial, na verdade. Aí nós temos aí um completo reconhecimento do CNJ e eu até participei do congresso, que foram 2 dias sobre a lei antimanicomial, porque não existe tratamento dentro do hospital psiquiátrico. Existem psicólogos, psiquiatras, etc. Mas a gente sabe que eles são colocados novamente ao convívio, né? De uma maneira completamente aleatória, vamos dizer, né? E é difícil para um juiz. Eu fico imaginando, eu até gostaria de entrevistar o Jamil. Um juiz da execução, que difícil que deve ser manter alguém ali. Não, vai continuar no cárcere, né? No hospital psiquiátrico, sem uma previsão de saída, num país que proíbe e que não trata esse sujeito. Que não precisa ser um portador do transtorno. Ele pode ser um esquizofrênico.
Ele pode ser um bipolar, ele pode ser um histriônico. Que tratamento que o país dá? Aí veio as aberrações mostradas, né? Você chegou a ver no CNJ? A pesquisa que eles fizeram, o que eles mostraram pelo Brasil. Sim. As condições dos hospitais, eu achei Franco da Rocha bom. Do que eu vi, porque você entra no hospital de Franco da Rocha, se alguém teve uma oportunidade que está nos ouvindo, eles estão pelados, estão cantando, hino nacional. Então, realmente, quando a gente brinca que alguém é louco, não, ninguém é louco, porque ninguém entrou no hospital psiquiátrico. E aí eu não conhecia do resto do Brasil. E o CNJ mostrou as fotos, guardando a identidade dos réus, né, dos doentes mentais. Fiquei assim, tem um procurador de justiça que faz uma pesquisa linda também quanto a isso. Falei, eu não acreditava na lei antimanicomial, nem nas medidas do CNJ. Eu saí dali consciente de que era a melhor medida mesmo a adoção da lei antimanicomial. Eles me convenceram, pelas pesquisas que foram feitas, que foi muito sério o trabalho feito. Então, aí já nasce um negócio, tratamento nenhum. Eu não vejo. É que o psicopata, muitas vezes, não está no hospital, ele está preso com os outros, né? Ele está preso. E ele Está é um preso líder. na penitenciária, né? E não cumprindo a medida de segurança no hospital. Na maioria das vezes, ele está na pena privativa de liberdade. Que ele tem consciência do que ele está fazendo. Ele responde a um juiz plenamente. Ele é capaz de te articular. Desde a nossa época que tinha o filme Hannibal, né? Hannibal, e depois vieram vários. Dahmer, agora, que virou a série super famosa aí, que ele tem requintes de crueldade. Nem se sabe se ele era, como o palhaço, um psicopata. Na verdade, um psicopata americano, né? Os americanos estudam muito os doentes mentais. Não é que eles estudam o psicopata, eles estudam todos. Agora, eu te pergunto, por exemplo, quando eu entrevistei o Geleião. Geleião, um dos fundadores do comando, né? Do primeiro comando da capital. E aí ele falou assim pra mim, ele morreu, acho que em 2021, de Covid. Ele me perguntou assim, doutora, o Nussi falou pra mim que o livro dele tá escrito que a pena máxima é de 30 anos. E eu tô presa há 33, no fechado. Aí eu falei, Geleião. E eu não quis ouvi-la de algema, não fazia questão. Porque ele não apresentava nenhum risco. Ele falou assim, doutora... Eu falei, mas assim, Geleião, quantos você matou aqui dentro? Né? Ele estava escondido numa penitenciária, não vou mencionar. E ele falou assim, aqui dentro, 9. Eu falei, o senhor cometeu 9 homicídios dentro da penitenciária? Ele falou, a senhora nunca leu o livro PCC, o Laços de Sangue? Ele me perguntou. Eu falei, não. Ele falou, é sobre mim. Falei, por quê? Ele falou, porque eu saí no pátio para mostrar que a senhora sabe que Marcola não manda. E começou a falar um monte de PCC. Eu matei 2. Eu quebro o pescoço. E se a senhora me der o uniforme, eu tiro a linha e mato também. Falei, nossa, Léo. Então, você entende? Porque se a senhora não ficou 30 anos, é difícil explicar para o sujeito. Por que ele não fica só 30 anos? Ele vai ficar 200 anos, né? Aproveitando esse gancho, Jamil, explica pra gente, por favor, como que funciona essa questão. Porque... teoricamente, a pessoa pode ficar 30, agora 40, né? A lei mudou, agora pode ficar no máximo 40 anos. Mas se ele comete novos crimes dentro do presídio, ele vai acabar ficando bem mais tempo que isso. Explica pra gente um pouquinho como é que funciona, Jamil. É, isso mesmo. O tempo máximo de cumprimento de pena, hoje, é de 40 anos. Artigo 75 do Código Penal. Mas se ele praticar novos crimes depois disso, enquanto ele está preso... ocorre uma nova unificação de penas e ele pode, então, ficar mais. Do contrário, ele teria um cheque em branco, né? Se fosse 40 Exato. E pronto, ele poderia fazer o que ele quisesse lá dentro e depois ele sairia. Não. Se ele vai cometendo novos crimes, haverá uma nova unificação de penas. Ele pode ficar muito mais tempo preso. É importante explicar isso porque tem muita gente que acha mesmo que o máximo é 30, agora mudou para 40, mas que esse é o máximo e que a pessoa pode fazer o que ela quiser dentro da cadeia, que ela vai ter que sair e é por ao final desse único, prazo. né? É um único crime. Então, se nós pensarmos que alguém foi condenado, um estuprador, foi condenado a 237 anos, a gente tem que olhar quantos estupros ele foi cometido. Quantos, no crime continuado, ainda que é conhecida a continuidade delitiva, que não há uma somatória na unificação da pena, mas é por um crime os 40 anos. E eles não entendem. Você tem que explicar para eles. Eles não entendem. O Francisco comentou aqui. Aliás, pessoal, deixem perguntas aqui para a doutora. É um assunto super interessante. Não deixem de compartilhar também o link. Para quem está nos assistindo
em outro horário, não no ao vivo, vocês podem mandar também perguntas lá no Instagram da doutora Simone, no Instagram do Jamil também e no meu, que eu vou ficar muito feliz de responder. O Francisco perguntou aqui, ó, o Francisco Relau. Quais são as implicações éticas e legais ao lidar com indivíduos psicopatas no sistema judiciário, especialmente considerando questões de responsabilidade penal e reabilitação? Quais seriam as implicações éticas e legais para lidar com esses indivíduos no judiciário que você pode mencionar para nós? Implicações éticas, eu diria que se eu tivesse um cliente portador do transtorno de personalidade, eu pediria que ele cumprisse pena separado dos demais, com a finalidade de que... assim, eu até cheguei aqui a ter uma proposta do projeto de lei para separá-lo dos demais. Eu não vejo nenhuma violação à ética tratar o portador do transtorno de uma maneira diferente. Diagnosticá-lo, tratá-lo, separá-lo, né? E os Estados Unidos até propõem um cumprimento diferenciado com... Aqui eu não falo sobre isso porque eu não ia copiar o que dizem os americanos, mesmo porque não tenho nenhuma evidência ainda que isso seja útil, né, que seja aí viável, mas pelo uso, de repente, de uma tornozeleira, quando ele sai, quando ele é solto, por uso de um biochip, como fazem os americanos, assistentes sociais que o acompanham. Porque se o psicopata ele souber que ele está sendo vigiado, souber que está sendo monitorado, ele não faz, porque ele sabe o que está acontecendo. Ele é consciente, ele não é um esquizofrênico, ele não tem surtos. Não vejo nenhuma questão ética que aflinja. E vejo que poderia ser uma tese tanto da defesa quanto da acusação, tendo em vista que o escopo da pena não é só punir o sujeito, é resguardar e respaldar a sociedade, que vai receber esse sujeito, da outra vez, talvez pertencente a uma facção. É curioso, né? Porque, veja, eu como advogado criminalista, se eu descubro que o meu cliente é um psicopata, mas isso não está nos autos, e... na hora de conseguir o semiaberto, eu, como advogado dele, sugeriria para que ele usasse uma tornozeleira quando saísse. Eu acho que eu teria até... Eu acho que eu não poderia fazer isso, mas é muito interessante parar para pensar que, na verdade, eu estou protegendo ele dele mesmo. Exato. É uma reflexão muito boa a se fazer. Eu protejo que ele volte, porque ele vai voltar. Agora, se eu sou... de uma advocacia que com certeza não é a praticada com você e não, com certeza não é a que a gente prega hoje em dia, a gente tem que tentar com que ele não volte, né? Porque tantos outros vão voltar, tantos outros estão nascendo, né? Então, eu penso que mesmo como advogado, até para poupar que um dia pode ser sua filha, sim, a vítima do seu cliente, né? Então, ok que você peça o semiaberto, ok que ele vá para o aberto, mas vamos identificar o ponto de gatilho dele, vamos separar o ponto de gatilho. Tanto que do maníaco do parque, por exemplo, como é mulher, né? Você vai numa penitenciária como Iaras, que é só de delito sexual, lá eles usam tesoura, cola, agulha. Aí você pergunta pro diretor, o senhor não tem medo de ser diretor dessa penitenciária? Ele falou, não, é a melhor que tem. Porque aqui não tem violência. Aqui o gatilho é sexual. Não entrando mulher, eles não se estupram, vou falar a palavra mais certa, entre eles. Porque o gatilho deles é outro, doutora. Então... o gatilho deles não é o uso da faca, não é o uso da violência. Então, eu não tenho nenhum receio de cuidar desse tipo de detento. Então, se eu separar o maníaco, por exemplo, do gatilho dele, e ele é casado, né, dentro do presídio. Ele casou por carta, inclusive foi um exemplo de cartório que casou por carta. E se eu separá-lo, ou se eu tentar aflorar nele, é possível algum tipo de teoria de tratamento cognitivo comportamental? Dizem os psicólogos que sim. Para tentar aflorar de que se você voltar a cometer, enfim, tratá-lo, né? Não dá para soltá-lo. Acho que eu não fico tranquila em dizer, não, vamos soltar, ainda que advogado, ainda que não por parte de defesa. E o caso do maníaco do parque é um dos mais famosos do Brasil. É. Tem muitos seguidores aí que têm 20 anos, 20 e poucos anos, e eu acho que não sabem o que aconteceu. Você poderia explicar como foi esse caso? Eu conto para os meus alunos, Jamil, e é um momento que eu me sinto mais velha. Não é um momento nem de colocar o botox ou de fazer o preenchimento. É um momento que eu vejo que eles não sabem os exemplos que eu estou dando. E que eu tenho que me atualizar nos maníacos, né? Então, eu sou obrigada a ver Netflix, ver o enfermeiro lá. O enfermeiro da noite. É um caso real, né? Esse também, real. Né? Você viu essa, João, essa série? Não, nossa, sensacional. Depois a gente tem uma outra enfermeira também, Jamil, que eu vou voltar no maníaco, que ela gostava de causar dor nas crianças
para depois ela ser chamada para cuidar e aí ela ser, então, enaltecida. Sabe quando você causa dor e depois você tampa a ferida e aí isso te faz... E faz pra todo mundo, né? Como você causa uma dor em alguém para depois, sabe, bate, assopra. Terrível. E ela fazia isso. O maníaco, para aqueles que não sabem, ele foi um caso de bastante repercussão. Depois a gente teve muito pior do que ele, eu acho, né? Ele, por comprovada, tem 9 vítimas que foram vítimas dele. E o maníaco, ele é um caso muito interessante. Ele tem um livro que chama O Maníaco do Parque, do julgamento do tribunal do júri, porque o maníaco, ele seduzia as vítimas de moto, falava que ia tirar fotos. Naquela época era legal tirar foto para fazer booking, porque a gente queria ser modelo na época, né? E aí as meninas iam sempre meninas de uma classe não baixa, porque elas tinham dinheiro. De todas ele tirou dinheiro. Então ele tinha um gatilho do estelionato. Porque de todas ele pegou cartão, de todas ele pegou cheque. Assim como o Champinha pegou da Eliane Frabá, na verdade, para usar o dinheiro dela. Então não sei se também o Champinha... É um outro caso a se discutir, né? Que medida socioeducativa, quanto tempo, se ele é um psicopata. Menor infrator psicopata. Olha o tema, pronto, né? Uma panela cheia para quem julga menor infrator. E aí ele não estuprou todas as vítimas, não ficou comprovado o estupro de todas as vítimas. Ele matava as vítimas e algumas ele estuprava pós-morte. Então ele tem alguns crimes de vilipêndio ao cadáver, porque ele primeiro matava. E na confissão dele, ele disse que tinha dia que ele acordava com vontade de comer, né, o Francisco? Que ele tinha vontade de morder a vítima. E uma vez, eu entrevistei por várias vezes, ele não quase me deixou na mesma enquadrada que ele deixou um repórter, que era acho que o Cabrini, alguma coisa assim, né? Porque ele perguntou, o Cabrini falou, você quer ter filhos? Aí ele virou e falou assim, e se eu fosse seu filho? Então ele te deixa numas enrascadas que você vai fazendo perguntas, no próprio Tremembé, ele não tá no Tremembé, ele tá em Aras, mas ele foi renovado a pena dele por mais 20 anos, quer dizer, uma loucura o que ele vai ficar preso. Então ele fez isso, algumas vítimas ele matou, outras ele estuprou pós-mortem, outras ele estuprou porque ele teve vontade, outras ele mordeu, parece que 2 ele teve o canibalismo. E tem várias nuances no caso dele. E no frigir dos ovos, ele ficou condenado a pena de 28 anos no regime fechado. Depois foi feito o exame criminológico, renovada a pena por mais 15 no regime fechado. E dentro do presídio ele é excelente. É porque depois vieram mais crimes. Foram se descobrindo mais vítimas dele, né? E dentro do presídio ele é um preso exemplar, sem nenhuma falta grave. Uma pessoa que você conversa de maneira, assim, bem calma, tranquilo. Responde tudo o que você precisar. Não me parece um psicopata. Bom, eu não sou ninguém para diagnosticar, né? Não me parece um psicopata, mas foi feito o exame de insanidade mental nele, pelo Guido Palomba e pela Hilda Morana. E os 2 entraram na semi-imputabilidade. E aí o juiz do caso, na verdade, foi o promotor. Porque foi ele que falou, não, semi-imputabilidade não. Ele tem consciência do que ele está fazendo. Então, nós não vamos medir periculosidade ou não desse sujeito e vamos colocar uma pena privativa de liberdade, tentando separar dos demais. Então, ele foi um começo, que agora a Netflix... A gente não tinha Netflix nessa época, né? E os alunos não entendem que a gente não tinha acesso a tantos psicopatas, assim, tantos doentes mentais. Hoje a gente vê vários. Quem matou Versace, né? Que de uma crueldade absurda. O Dahmer, para quem viu, o Dahmer tem os 2. Tem tanto a série quanto depois o documentário. O documentário, você chegou a assistir o documentário? A frieza com a voz dele. Não, documentário não. Só a série mesmo. Só a série. Eu recomendo, porque o documentário tem 3 episódios. É muito mais rápido que a série. E aí a gente escuta o áudio verdadeiro. Em inglês, obviamente. E a serenidade da voz com que ele comenta é a mesma serenidade que você conversa com o Misael, que matou Mersa Nakajima. Assim, tipo, que jogou a viva dentro dentro da represa. Então, esse foi o caso do Maníaco do Parque. Ele virou um leading case, na verdade... Porque ali foi o momento que no júri conseguiu se comprovar a imputabilidade, eu acho que isso para os juízes é importante, do cumprimento da pena. Mas e daí? Pôr ele dentro do presídio. O que a gente vai fazer com ele? E aí eu entro na pergunta que a Renata Correia fez aqui no chat. Ela fala assim, na sua opinião, por qual motivo sistemas, instituições ou o governo brasileiro não dá atenção para o tratamento de pessoas com transtornos? Porque não há interesse. Porque, vou voltar naquele lema até meio banal, eu nem gosto de falar disso. Teoricamente, preso não vota, né? Então, preso não tem palavra, a gente sabe disso. A gente tenta dar aso
Aí o Jamil, a gente foi doutrinado a entender um pouquinho da lei de execução penal, a querer realmente que ressocializá-lo, a querer que ele se reinsira, né, dentro da sociedade. E aí, para que eu vou estudar o doente, né? Para que eu vou dar motivo para o doente? Eu não consigo cuidar nem do doente fora. Aquele que procura um remédio esquizofrênico, por exemplo. A família sabe que ele é esquizofrênico. A esquizofrenia tem cura. Tem medida paliativa, vamos dizer aqui. Você consegue, de maneira a atenuar a esquizofrenia. Senão ele entra num surto, aí tem o surto psicótico, que é diferente do psicopata, várias doenças mentais, que daí você pode dizer, eu estou acometido hoje de uma saúde mental abalada. Seu pai morreu, sua mãe morreu. Saúde mental é uma coisa, doença mental é outra, transtorno é outra. Ninguém tá nem aí. Bora falar de psicopata, bora falar de série Netflix, o povo quer ver mais sangue. Não tem interesse do governo, desculpa. E a Camila Pereira também deixou uma pergunta aqui para a doutora. Se colocar todos esses presos psicopatas juntos, eles oferecem riscos a eles mesmos? Nenhum. Tem um estudo. Isso, boa pergunta, hein? Excelente. Não. No Canadá, eles são colocados numa penitenciária separada, diferente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos solta e monitora. O Canadá não solta. Ele deixa como se fosse uma prisão por tempo indeterminado, vamos dizer, que é aplicado em Portugal, até que ele tenha capacidade e laudo para uma ressocialização. Então, eles se identificam. Eles se reconhecem. Exemplo é pelo Brasil, que quando Pedrinho Matador chegou, o maníaco do parque, primeiramente no presídio onde estava Pedrinho Matador. E ele falou, se esse cara cruzar comigo, eu vou matá-lo. E no último dia de pena meu, eu vou matá-lo. Como dizendo, nem que eu tenha que cumprir de novo. Então, ele queria fazer justiça, veja, Pedrinho Matador, querendo fazer justiça com o maníaco do parque. Então, eles sabem quem é quem. Então, eles não se agridem. No Canadá, eles convivem onde eles fazem uma terapia chamada coin reverse, que é troca de moedas. Eles se entendem. Eles se reconhecem. Não teria problema. E na sua visão, qual deve ser o tratamento para o psicopata? O tratamento que eu digo no âmbito da execução penal mesmo, do cumprimento da pena. O que eu fiz? Sabe aquela coisa que você fica assim, tormentosa, né? Mas hoje eu viria uma coisa que... Eu não gosto de ficar falando de utopia. Tipo, vamos criar uma coisa que o Brasil nunca vai ter condições. Mas uma análise, no momento que o juiz da execução vai liberar uma pessoa, que o diretor indica aí como portador de transtorno, que tem aí essa anomalia, esse problema, que uma equipe multidisciplinar atestasse isso e a gente conseguisse, então, dar para ele o que eu acho que é viável no Brasil, que é essa saída monitorada. Porque a gente tem a tornozeleira, a gente tem o uso do monitoramento eletrônico. A gente não tem, como no Canadá, a gente já teve tentativa, viu? Fica aí para procurarem no Google, de criar um presídio só para psicopatas. Mas foi uma tentativa que, infelizmente, não foi levada a cabo. Embora construído um presídio pronto para isso, 3 dias antes de inaugurar, ele não foi inaugurado. Então, que levasse essa saída monitorada. Eu preciso do exame criminológico. Eu estava comentando aqui com a Andressa, aqui antes da gente entrar, que eu não me conformo, Jamil, eu não me conformo com a não exigência do exame criminológico, muitas vezes, para progressão de pena. Eu entendo que o judiciário é carente de psicólogos. Eu entendo que não dá para todas as progressões terem. Mas, nesses casos, por que um psicólogo não identifica e não alerta isso? Que evita uma reincidência por 70%. É muita coisa. Isso é um índice que não é meu. Tipo, isso é oficial. Eu não sei o número, mas... E é curioso, né? Tem vários precedentes falando que o juiz só pode pedir o exame criminológico com base no comportamento do preso durante a própria execução. E não com base no crime, no que ele fez antes de ser preso. Perfeito. O que eu não concordo. Nem eu. Dependendo do crime que ele praticou, eu acho que o juiz deve poder falar, não, para esse cara aqui, exame criminológico, mesmo que ele tenha sido um santo durante o cumprimento. Mas tem vários julgados que é bom para a defesa. O João gosta, a cara dele. Mas tem vários julgados que falam isso, não. É só o comportamento durante a execução. Se ele praticou faltas, teve algum comportamento agressivo, algum tipo? Isso. Durante a execução, sim, pode pedir o exame. Se não, não. Não tem eu sou contra isso, exatamente. Porque essa dissimulação do psicopata, que é dele, não é de maldade. Veja, o ser, ele não é um autista de maldade, ele não é um down de maldade, ele não é portador de um transtorno de maldade. Ele tem isso. Justamente, o sujeito empalou o próprio filho. Aí ele é um santo durante o cumprimento. Talvez porque não tem nada ali que deu gatilho nele. Nada. Aí ele é um santo. O juiz tem que dar o semiaberto.
E tem que dar o aberto. Sim. E não fez o exame criminológico. Deveria fazer o exame criminológico. E interessante também que o Lucas Miguel de Faria, na hora que você, doutor, estava comentando sobre o monitoramento, ele fez a pergunta sobre vislumbrar a possibilidade de uma medida cautelar como monitoramento contínuo desses criminosos. Mas aí eu vou direcionar a pergunta para o Jamil. Jamil, depois do cumprimento da pena, é possível continuar esse monitoramento? Pela lei, não, né? Depois que ele cumpriu a pena, extinta a pena, não tem argumento para continuar monitorando, né? Talvez pudesse ter alguma... Uma alteração legislativa nesse sentido, né? Por exemplo, a Lei Maria da Penha foi alterada recentemente para que a medida protetiva possa continuar. Ou possa persistir mesmo quando não há inquérito aberto. É isso que a Maria da Penha é a prova disso. De que nós temos que ter medidas, mesmo que o inquérito encerre, a gente tem algumas medidas protetivas de urgência que continuam, que precisam continuar. Então, talvez essa seja uma alteração legislativa interessante, né? Conseguir, no caso de psicopatas, um monitoramento contínuo, mesmo após o cumprimento de pena. Né? O que eu proponho é isso, e mesmo pelo seu cliente. Não vejo contra o cliente, eu vejo a favor do cliente. Porque assim, ele não volta, entende? Assim, porque uma coisa é saber que ele vai voltar para o cárcere. Bom, se você quer que ele volte porque você quer advogar para ele dentro do cárcere, tudo bem, mas você também é sociedade, né? Você é advogado, você tem uma função social também. Aí o colega perguntou de ética. Você tem uma função social em descobrir isso daí, né? Então, eu acho que é uma ajuda. E eu acho que os diretores de penitenciária, né, Jamil, que tem mais contato na prática, muito mais, eles identificam muito facilmente dentro do sistema. Só que eles não falam. Porque eles vão falar o quê? Fazer a conduta, fazer o atestado vão puxar os bons antecedentes, vão dizer para você que ele ali dentro não cometeu nada, não houve nada. Sim. Enquanto juiz, você não pode fazer nada. E você fez uma pesquisa de campo muito árdua, né? Com anos e anos de estudo. Você entrevistou uma série de presos e de psicopatas. Qual foi a principal conclusão que você teve depois de todo esse estudo? A principal conclusão foi a conclusão realmente do meu doutorado, de verdade. Eu não sabia como eu ia terminar o doutorado, eu sabia como eu ia começar, né? Que era estudando psicopata e vendo a pergunta do que o diretor do presídio me ajudou. Porque ele perguntou, o que eu faço com ele? Eu falei, pronto. Tá feita a pergunta, né? Como diria, eu brinco que eu adoro o Ceará. Pronto. Tá feita aí, minha tese de doutorado tá pronta. Eu vou dissertar para o senhor o que eu faria com ele, né? Enquanto vou estudar isso daí para ver o que era melhor. Então, assim, qual é a melhor medida? Cada país vai estudar a sua legislação, cada país tem sua realidade fática. A gente não pode comparar o Brasil ao Canadá, não pode comparar o Brasil aos Estados Unidos, pode comparar o Brasil ao país da Europa. A gente tem que ter uma realidade brasileira. Então, no meu ponto de vista, seria o exame criminológico aí feito por uma equipe multidisciplinar, de verdade, uma equipe talvez nem pública, nem formada por pessoas concursadas, que fosse... Porque os psicólogos do judiciário, quando você conversa, que trabalham na execução, eles não querem falar. Por exemplo, o caso Nardoni. Eu perguntei para as psicólogas dele. Elas têm receosas de falar. Lógico que tem medo. Receosa de falar sobre, por exemplo, um caso famoso. Porque para ela pode causar uma repercussão. Ela não vai falar para mim, né? Então, uma equipe que fosse imparcial e dissesse, de fato, eu verifico. E tem que ter uma medida protetiva de urgência, uma medida cautelar, que possa soltar esse sujeito, mas entendê-lo como uma pessoa que precisa de um remédio. Só que eu não tenho esse remédio porque ele é um transtorno. Se fosse um remédio, a gente solta o esquizofrênico. E o diretor do hospital fala, a gente solta o esquizofrênico mediante o comparecimento dele ao SUS para retirar o remédio. E tem que depois prestar satisfação do remédio. Porque ele tem surtos da esquizofrenia. E no surto, eu conheci esquizofrênico que matou a mãe e a irmã. Entrevistei-o na penitenciária, no Hospital Psiquiátrico 2 de Franco da Rocha. Ele lia Machado de Assis, Decor, Camões, inteligentíssimo, professor pós-doutorado em Química na Unicamp. Ele saiu da sala de aula, foi ao consultório da irmã, que era uma dentista, matou a mãe e a irmã. Num surto total de esquizofrenia. E ele era totalmente... Só que ele recebia o salário porque ele não foi desligado da Unicamp e ninguém queria ser curador dele. Porque quem quer o esquizofrênico? As mães de drogado vão para a penitenciária para pedir para eles ficarem? Porque eles têm dívida fora e vão morrer, né? E às vezes a gente sabe disso.
Quem que é um psicopata? Quem que é um portador de transtorno? Né? Então, o que mais chocou é a frieza, realmente. É a falta de arrependimento deles. É aquela pergunta do tipo, você se arrepende? Foi uma que me chocou, eu não vou falar um nome aqui. Ele falou, me arrependo, mas eu me arrependo do dia que eu matei. Porque eu devia ter matado um dia antes. Porque num dia antes eu estava em tal lugar, então, eu não teria sido pego. Falei, nossa, difícil escutar isso, porque finge, né, pelo menos, que está se arrependendo. Chora, faz alguma coisa, né? Não, não me arrependo. Isso não é olhado, né? Individualmente. E você fala também, escreve sobre pedofilia? Eu vi na internet. Na verdade, como no tribunal a gente trabalha com a pedofilia, então não é que eu escrevo sobre pedofilia. A gente distingue os tipos de pedofilia. Tem o pedófilo, que na verdade pratica o crime de vender as imagens da pedofilia. Eu tenho aquele que pratica o ato sexual com anuência, muitas vezes até da própria vítima. Eu tenho aquele que se satisfaz da lascívia e depois parte para a prática mais agressiva da pedofilia, que seria aí ir ao ato mais abusivo. Então, a gente distingue ali para poder, na dark web, na deep web, mais chamada pelos jovens de deep web, mas é a dark web, na verdade, a gente dissecar quem é quem. Quem nunca fez um ato de pedofilia, mas vende imagens e ganha com isso. Lógico, tem que ser punido. Aquele que só satisfaz a lascívia olhando. Ele tem um gatilho, mas ele não praticou nenhum ato, teoricamente. O fato de ver não é crime. Eu não consigo incriminá-lo, colocar numa organização criminosa. Então, na organização é muito difícil, porque a gente pega os IPs e cada IP está fazendo uma coisa, né? E eles vão rodando. Então, é isso que eu acho que tem da pedofilia, mas não é um estudo do pedófilo enquanto sujeito portador e dessa mania sexual, vamos chamar de mania sexual, né? Porque muitas vezes tem a anuência da vítima, né? Esse é um grande problema da pedofilia. E, por vezes, não tem traços de psicopatia no pedófilo? A questão de a insensibilidade ao sofrimento do outro, a falta de freios, né? A falta de freios, sim. Eu ouso dizer, assim, nas cenas da pedofilia, são cruéis, por envolverem, na verdade, menores. E tem muitos deles que não há a margem do sofrimento. Então, eu consigo ver requintes de crueldade, eu brinco até mais naquele que patrocina para fazer e para vender. Então, por exemplo, a gente pegou a coisa mais triste que foi um pai que vendia imagens a R$300 e ejaculando na boca de uma criança de 4 meses. E foi pedido o exame de uma endoscopia, só que é um exame completamente invasivo numa criança de 4 meses, para que pudesse pegar o esperma, para que pudesse comprovar que era do pai. E aí foi negada pela juíza federal, e aí depois o MP acabou recorrendo, porque o pai falava e alegava que era uma montagem. Então, nesse sujeito, eu vejo um ato de total apatia à prática do que estava fazendo. Nesse sujeito. Mas aquele que assiste, não consigo ver nele necessariamente um transtorno, assim, uma doença. Né? Mas ele tem um freio, ele fica ali na tela, por exemplo. Agora, o pai que vende essa imagem... Agora, aquele que compra a imagem do pai, ele está ganhando um dinheiro com isso. Veja, ele está ganhando um dinheiro. Ele não praticou, não pediu que praticasse. Ele recebeu um vídeo e está vendendo. Que crime ele pratica? Então, quando você pega a organização, no final, você acaba ficando com meia dúzia ali. É igual tráfico de órgãos. Você acaba ficando com meia dúzia de pessoas ali que você consegue, eventualmente, ter uma denúncia aceita. Até aceita, viu? Porque depois nem prosseguimento tem. É terrível, né? Terrível. A humanidade e a cabeça é perversa, mas você vai ter o psicopata, certamente. Eu vejo... vocês falaram antes do psicopata aí dentro do lar, né? Feminino, de mulher. E não só mulher, né, gente? Dentro do lar. É uma tristeza você ver isso acontecendo dentro dos lares. Saber que a maioria dos crimes de estupro é praticado pelo próprio pai do que padrasto, né? A gente tem uma ideia que não é alguém que não é de sangue. Não. Ao contrário. É alguém que é de sangue, né? Isso é... E você, na sua carreira, estudou muitos casos desses. Como que você faz para cuidar da sua saúde mental também,
depois de ter visto tantos casos assim tenebrosos? Essa é a melhor pergunta. Conforme eu fui fazendo o doutorado, eu falei, eu vou ficar louca. Né? No sentido louca, me perdoe a palavra. Eu falei, gente, eu não vou conseguir conviver com isso. Porque eu tinha 2 filhos já. Como que eu vou fazer? Eu não deixo, né? Mas no meu trabalho, por exemplo, agora é com tráfico de órgãos. Como que eu vou fazer? Eu não deixo meu filho andar no shopping, eu não deixo eu subir o elevador, eu não vou deixar ele viver. Então, eu tento abstrair. Mas o Jamil, como eu, na hora de escrever o doutorado, a gente sabe que a gente escreve e a gente volta. A gente escreve e a gente volta. A gente fala, gente, será que o louco sou eu ou é a folha de papel? Tipo, será que fui eu mesmo que coloquei isso daqui na folha de papel, né? Até que uma hora que tem que sair da tua frente. Mas na época, eu vou dizer, João, é de pirar. Depois você vai tendo maturidade para tentar separar o trabalho. Mas você não vai separar de toda forma, né? Eu olho as pessoas e eu tenho um espírito crítico que eu fico olhando assim, falando, eu brinco com os meus alunos, entro na sala de aula e falo, quantos tem? 50? 4% é psicopata. Vamos identificando aí quem são? Por favor, sai aqui da frente, né? 1% vai ser esquizofrênico. Vamos saindo aqui da frente, por favor. Daqui quem são? Quantos vão sobrar, né? De 50. Mas que eu tenho problema para dormir, eu tenho. E essa questão do tráfico de órgãos, da sua atuação profissional ou acadêmica? Aí a gente trabalha ali na Federal, a gente trabalha com tráfico de órgãos em 5 segmentos, né? A gente trabalha com, não só de órgãos, desculpa, tráfico de pessoas para trabalho escravo, o tráfico de pessoas para adoção, o tráfico de órgãos para pessoas vivas. E aí hoje o maior painel da ONU, por mais que possa assustar, é o tráfico de órgãos para magia negra. Então é o vilipêndio ao cadáver, que é um crime super... meio com uma pena, nem sei a pena, Jamil, de vilipêndio ao cadáver, honestamente, porque a gente acaba até desclassificando quando a gente tem, mas que preocupa o mundo todo. Porque cada vez mais aumentam essas religiões, né? E que querem órgãos para sacrifício. E muito me preocupa quando presos são usados e aí vilipendiados para esses órgãos, onde a gente faz exumação de corpos que estão completamente vazios. Sem nenhum órgão. A gente não sabe se foi vivo ou se foi morto. Impossível detectar a data, aquele negócio do direito civil, que fala, o horário do óbito, né? Sim. É impossível, porque ele tá em estado de putrefação. E aí a gente não sabe se ele foi tirado. Tem uma série da Netflix aí, para quem gosta, chama Coração Marcado. Alguém já viu? Um de vocês já viu? É praticamente o que a gente trabalha. Eu sugiro que veja de verdade. É uma série, acho que espanhola. Então, é mais fácil até de escutar, prestar mais atenção. Em que é oferecido realmente o coração da forma como é na Deep Web. Por exemplo, um rim, quanto custa uma córnea, quanto custa um pulmão, quanto custa um coração. Porque a gente não vai achar que ele vai entrar na mesma fila de adoção. Uma pessoa que tenha dinheiro, que precise de um rim para daqui um mês, esteja aí fadado a morrer, que ele vai entrar na mesma fila do SUS. Né? Quando eu exemplifico, falo, de adoção entra. E você acha que não tem compra? Só basta entrar na Deep Web. Aí você pode comprar o que você quiser. Um rim. Mas é retirado com a anuência da pessoa ou não? Ou tem de tudo? Tem de tudo. Tem, sim, com a anuência da família, inclusive. Com a venda consentida por parte da mãe de todos os órgãos que são duplos. Que dá para ter ablação, né? Sem que haja um óbito. Por exemplo, eu vou dizer um ovário. Né? A doação em vida... não é uma doação, né? Ela toma um remédio, ela faz essa operação fora do Brasil e ela volta já ablada de um órgão. É uma doação, né? Que a gente não é permitida a doação de órgãos vivo, né? Sim. A gente só pode quando tiver a morte cefálica declarada. Mas, então, existem pessoas que estão vendendo os próprios órgãos na Deep Web? Eu não vou dizer pessoas, eu nunca peguei uma operação, a gente nunca viu uma operação que a própria pessoa, mas que a mãe sim. A mãe do quê? De um adolescente, de uma adolescente criança? de 14, 16 anos, de 14 a 17, interessa o ovário. Aqui no Brasil? Sim. Nossa, coisa terrível. Exato. E aí eu tenho médicos, eu tenho enfermeiras, e a denúncia até veio de uma enfermeira disso. E foi muito que aconteceu durante a Covid. Porque como muitas pessoas simplesmente morreram, né? E o óbito era o quê? Covid, né? Tipo, quantos presos morreram de Covid? Eu não me lembro, só o Geleão. Eu não vi noticiar nenhum. Né? E o índice de presos declarados mortos pela Covid foi bastante. Óbvio, porque é um lugar fechado, a disseminação era tão rápida, né? E aí, quando começaram essa operação, uma enfermeira
contou da venda de órgãos aí por parte de pais que ofereciam por R$10 mil, R$9 mil. E aí a lucratividade do tráfico de órgãos, hoje, mundialmente, é o tráfico mais rentoso do mundo. É órgãos, depois é armas, depois é drogas. Estou falando no mundo. Nossa. Né? Isso tá na Google. Tá no Google. O Google ajuda a gente a não mentir. E aí eu pergunto, a ONU pergunta, e para magia negra? É o que mais preocupa. Porque é sacrifício para invocar uma religião. Então, preciso ter um coração. Teve também uma outra série que um menino sumiu, que chama O Sumiço de Ivan, que é um menino do Sul há muito tempo, e que foi para uma magia, para o uso, tiraram vivo. Esse coração marcado mostra o que acontece. Um órgão sai daqui a R$10 mil, vamos por um número reto, né? Ele chega a 80 mil euros na Espanha. Ele tem que chegar em 8 horas vivo. O órgão é congelado, em criogenia, e aí ele vai embora. E ele sai dos países do norte, dos estados do norte, me perdoa, e chegam na Espanha nesse tempo. Em aviões particulares? Aviões particulares. Nossa. Aviões particulares. Tudo engrenado, com médicos, enfermeiros. E aí a gente não consegue pegar. É muito frustrante. Acho que é mais frustrante agora por não ter como pegar. Porque quando saiu, muitas vezes foi feito em um país que até deixa. Paraguai deixa, por exemplo, a doação em vida. Se eu quiser doar um rim, até pode para familiar, né? Aqui no Brasil, quando tiver conta. O que não pode aqui é vender, né? É. No Paraguai, eles tiram sem fila. E não tem controle. Os médicos saem daqui, fazem a cirurgia no Paraguai e imediatamente a pessoa já está esperando o órgão, já internada. Ela tem, ela recebe que vai receber o órgão daqui a 8 horas. Tem que se apresentar e internar para receber. Agora, se sai de uma pessoa viva ou se teve morte cefálica e aí foi uma doação legal, veja o grau de complexidade de uma investigação que é de fronteira, né? E os casos de tráfico de pessoas que você mencionou? Quais são os principais casos que mais ocorrem que você tem conhecimento? Que a gente tem, como o de criança é mais difícil, que são as operações Carrossel 1, Carrossel 2, que viraram mídia também, né? Bastante. Tráfico de mulheres para prática sexual, né? Então a gente tem. E eu brinco que agora eles viraram piratas, porque agora elas estão indo via navio. Como o Brasil não tem a costeira, a gente tem uma orla marítima de acho que 7 mil quilômetros, não é mais ou menos isso? Os aviões são monitorados, a gente sabe quando tem avião particular e sabe que tem autorização de pouso e autorização de decolagem, né? Então, o avião é mais fácil de achar. E elas saem naquela promessa mesmo, que teve uma novela que até passou sobre isso, de ter uma vida melhor, de ser manicure, enfim, uma promessa de um país do exterior você conseguir ter sua vida. Chegam lá, são rendidas, na verdade, para um trabalho escravo. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente tem algumas que estão em consulados. Que é um caso, assim, tenebroso. Porque está num consulado, eu tenho que oficiar a embaixada não responde. Eu tenho imunidade consular para entrar. Não tem mandado que a gente possa buscar. O Brasil não tem acordo com o país, muitas vezes. Então, eles sabem direitinho para onde mandar. Então... E, normalmente, esse tráfico de pessoas que você menciona para tráfico sexual, essas mulheres brasileiras, elas normalmente vão para quais países? Qual é o principal destino? Olha, o último que eu não faço... A gente está em órgãos agora, mas o último foi para a África. Foi num consulado de um outro país. Não vou citar qual país da África e não qual cônsul, né? E seria fácil identificar. Mas elas estão em 7 mulheres, eu acredito até hoje. E quem denunciou, na verdade, foi uma camareira francesa, que não conseguia se comunicar com o Brasil. Não falava, não fala a mesma língua. Então, propositalmente, uma fala francês, uma fala português e outra fala africano. E aí, ali, naquele lugar, inóspito, ela conseguiu denunciar no Brasil. Quando a gente junta as 7 mães de lugares diferentes, de vítimas diferentes, né? Eu brinquei e falei assim, a última a gente conseguiu ver era só a mulher que comprava passagem. Juro por Deus. Conseguiu pegar mais ninguém. É desesperador, né? E uma polícia boa. Uma polícia sem crítica nenhuma à polícia brasileira. A Polícia Federal Brasileira, eu não tenho nem a contra-inteligência da polícia. Excelentes. Mas, de fato, são organizações... Super especializadas. Né? Enquanto a gente está aqui, tem gente pensando em tanto crime, né?
Eu falo, enquanto a gente às vezes está batendo um debate, tem tanta gente estelionatária, tanto criminoso, pensando em tanta coisa ruim, né? Portador de tanto transtorno de personalidade que a gente nem imagina, porque acabar com a tua vida pouco importa para ele. O que importa é o gatilho. Eu preciso de dinheiro e rende muito. Pensa, se eu compro 10 mil e vendo 80 mil dólares, eu consigo sustentar uma organização aí rentável. Droga vira coisa de comando baixo. Estamos falando de comando, gente que ganha dinheiro. Eu lembrei de um filme envolvendo psicopatia. Precisamos falar sobre Kevin. Já viu? Ai, um aluno meu me falou sobre esse filme. Me fala mais, Jamil, o que esse é? é muito bom. O que faz? Nos vídeos que a gente postou da Michelle Abreu, muita gente mencionou esse filme também, quando ela fala sobre os indícios, os traços de psicopatia em crianças. A Michelle ela estudou, é psicóloga jurídica. Você não conhece a Michelle Abreu? Não. Ela é da PUC também. Mas ela é psicóloga jurídica ou ela fez direito? Ela fez direito. Tá, e ela fala de psicopata também? Também. Ela tem um livro que chama Da Imputabilidade do Psicopata. É aluna do UNUT lá, do mesmo grupo. Jura? É. E ela fala da imputabilidade, então ela segue o que eu falo. Vocês precisam A conversar. gente precisa. Vamos Agora, trazer as duas. agora um a gente precisa, então. a gente precisa instigar alguém para falar sobre. Eu achei que você conhecesse. Não. Ela tem um livro também falando disso. Agora, vou falar que agora a minha idade pegou, mas eu acho que agora eu tô lembrando. O que você tá fazendo, eu tô fazendo um download na minha cabeça do Nude ter me dito que alguém ia falar sobre a imputabilidade já direto do psicopata. Que não era o que eu queria falar aqui, que eu só queria falar de pena. Que ela queria falar. Ela fez depois da gente, né? Acho que ela fez depois de mim, uns 2 anos depois, talvez. 2 ou 3 anos. Eu acho que... eu não lembrava o nome Raquel. Não... É porque eu tô lembrando, mas o dela é o de mestrado. Tá. O trabalho de mestrado que fala disso. Sobre a imputabilidade. Então, ela não tinha que criar nada novo, né? Mas se for... a gente não tem o ineditismo. Em tese, não, né? Não precisa mas na falar prática, de nada... Principalmente lá na PUC, acho que quem que foi orientador dela? Não lembro. Mas o NUT, por exemplo, ele não tem essa, né? Mesmo no mestrado, você sempre tem que propor algo novo. Depende do orientador. Ele sempre puxa para você propor. Às vezes você guarda, né, do gatilho para falar, bom, eu vou deixar essa cartinha na manga para depois. Mas eu acho que assim, fica uma pergunta aqui para vocês tratarem às vezes com alguém. E o menor infrator portador do transtorno de personalidade? Que o ECA manda soltar? Porque enquanto juiz, se eu te der um laudo, um exame criminológico e falar, olha, ele é portador do transtorno, você consegue manter a pena dele, não consegue? Mas aí é o caso do Champinha, né? Então. Quando vence o prazo da medida... E aí? Internação civil e Isso. fica lá para sempre. Ele vai ser interditado. É o que aconteceu com ele. Exato. Aí ele fica interditado e preso numa casa onde tem mais 7 menores infratores aí que fizeram delito até pior do que o dele. Se é que existe algo pior do que ele fez. E eu pergunto, e a hora que ele sair? E os Mas eu acho que não vai sair nunca. Então, porque ele virou Champinha. E os 6 outros que ficaram? Porque 3 eram imputáveis, 4 eram imputáveis. Todos saíram. Estão todos presos novamente. Acho que 2 que não saíram agora. Mas o resto, todos cometeram delito de novo. Terrível. Terrível, né? A gente escolher alguém. Por que o Champinha? Não estou defendendo o Champinha, mas... Por que não quem estava com o Champinha, que parece que foi o primeiro que estuprou o Champinha, que na verdade, que brigou com o Leonardo Café, foi o comparsa do Champinha. Porque o Champinha queria dinheiro. Quer o dinheiro para comprar o capacete da moto dele. Essa foi assim... Enfim, mas tudo se desenvolveu e a mídia, nas suas aclamações, acaba trazendo isso. Mas também depois não resolve. Os casos midiáticos, eles têm um direito penal próprio, né? Ao que me parece. E o Brasil é denunciado, não? Eu costumo dar um exemplo que não tem relação nenhuma com questão de psicopatia nem nada, mas veja o caso Neymar e Nájila, por exemplo. Eu vim falando isso. Né? Eu nunca vi um inquérito policial correr tão rápido. Chegaram a fazer aquele exame tem de o digitais. que tem aquele rapaz que fala. O exame de pesquisa de digitais, datiloscópico, na porta da residência da Nájila. Da Nájila. Eu, sinceramente, em 19 anos atuando, eu nunca vi a polícia se deslocar para fazer um exame papiloscópico, né? Não é datiloscópico, papiloscópico numa porta de alguém durante o inquérito. E o exame de voz foi feito, né? Que parece que a voz ia e voltava.
Eu não lembro desse, mas... Fizeram, porque ela, por exemplo, ela foi feita com aquele exame de que, se ela mexe o ombro, se ela pisca, e a voz vai e volta. E tem um rapaz brasileiro que tem aquela Light to Me, né? Que fica analisando aí a postura do criminoso. E a gente veio comentando do caso Nájila, perguntou para você. Eu podia só fazer um podcast só de jogador de futebol, né? O Brasil ele é tão inédito. Vamos lá, caso Robinho, caso... A gente vai falar de um monte. Mas o caso Nájila é um caso que vem de uma violência, pergunto para você, de um crime cometido entre 4 paredes, cuja palavra da vítima é uma, a palavra do agressor é outra, que eu questiono muito. Ela é ouvida num momento em que não tem um psicólogo. A gente não sabe quais são as crenças. A crença dela era... Talvez ela até cresça. Talvez ela até achasse que estivesse sendo ali violentada. Não sei a palavra dela. Eu sei que ele gravou, por uma sorte dele, né? Mas eu poderia enxergar ali um ato de violência se houvesse violência psicológica, se houvesse a tipificação. Mas são crimes entre 4 paredes cuja prova testemunhal é a confissão da vítima contra a palavra do autor. Mas no caso Nájila anda rápido, no caso Robinho anda rápido. Sim. Né? O que a gente vê na prática é milhares de condenações somente com base na palavra da vítima, o que em muitos casos eu acho que assim mais protege a sociedade do que o contrário. Muito. Mas que ocorrem injustiças é inegável. Eu acho que essa é a maior dificuldade do direito penal. É você ter um equilíbrio entre... como proteger vítimas de violência em série e de crimes cometidos na clandestinidade. É muito difícil. O que você pede pra vítima hoje? Grava, né? Tipo, grava que você tá sendo vítima de violência. Eu tenho colegas, assim... Falei, grava, porque, assim... Sua palavra pode ser destruída. Sim. Porque é a confissão só. E a confissão a gente sabia, né? Que era, entre aspas, a pior das provas. E na violência doméstica vira, então, a prova de ouro. A melhor e única das provas. Então, sofre violência, grava, tira print. Essa vida insuportável. Por quê? Vem as falsas crenças, vem as falsas memórias que a gente estuda nos inquéritos, né? A pessoa, se ela for vítima, boate kiss. Anular um julgamento de um tribunal do júri feito por 1, 2 ou 3 erros ali que... Eu não sei, Jamil, não sei o que você acha, mas nem você, João, mas foram erros, para mim, ali, pequenos. Não teve nenhum erro. O juiz ter entrado na sala talvez tenha sido um erro muito pesado. Mas o fato de ter conversado com a testemunha... Agora, você acha que as testemunhas vão agir do mesmo jeito? Vão falar as mesmas palavras no decorrer do tempo? As falsas memórias não vão atingir as testemunhas desse crime? É um caso que foi uma tragédia gigantesca, né? A gente até falou bastante sobre esse caso num outro podcast que a gente fez aqui com o Rogério Lim, que é o superintendente da ABNT de proteção passiva contra incêndio. Que legal. E é um assunto que daria um podcast inteiro, mas a gente está chegando, doutor, infelizmente, no nosso prazo aqui, no final. E eu queria te fazer uma última pergunta, qual o seu conselho para os profissionais das áreas relacionadas, como advogados, psicólogos, para lidar com casos que envolvam psicopatas? Se você pudesse dar um conselho para esses profissionais, qual seria? Peçam o diagnóstico. Insistam no diagnóstico. Juízes, muitas vezes, do júri, negam exame de insanidade, porque a parte pede e não insiste na decisão de o juiz já dizer, não, eu sei que é um doente mental. Tipo, eu não vejo um magistrado capaz de dizer quem é um não doente mental. Eu preciso de um psiquiatra, preciso de um psicólogo. Então, que a Defensoria Pública pugne por isso, né? Peça por isso, e que os juízes se atentem também no momento que estão ou julgando ou que estão progredindo de pena, e na execução da pena, levantar uma bandeira para que esse tipo de pessoa, de todos os doentes mentais, veja, eu até chego a falar dos demais, mas eu não consegui estudar todos, obviamente. Mas tem uma amiga que falou sobre esquizofrênico e fala sobre a inimputabilidade do esquizofrênico no surto da esquizofrenia, como alguém no surto da psicose. Aquele sujeito que entrou na creche e matou as crianças, agora, recentemente, no Sul. Depois ele se entrega, né? Analisar essa conduta. Agora, como que um delegado, como que o escrivão, ou como que nós, formados em direito, temos capacidade para julgá-los, ou defendê-los, ou acusá-los, ou enfim, o que seja, né? Tipo, um psicólogo ali naquele momento do surto da esquizofrenia.
Eu tive um procurador da República que entrou e atirou e tentou matar uma juíza federal dentro do tribunal. Ele teve um surto, que depois ele se matou. Mas ele teve um surto de esquizofrenia, saiu de camisa de força. Eu nunca tinha visto na minha vida sair de camisa de força. Chegaram 3 polícias, mas ele era um procurador... Desculpa, ele é um procurador autárquico, me perdoe. É um procurador autárquico que entrou no prédio do TRF armado, com uma faca, e foi para cima da juíza achando que era, na verdade, o presidente do tribunal, que ela estava substituindo, e o presidente estava em sessão. Ela, infelizmente, estava na sala. Não a matou, só feriu, etc., graças a Deus. Mas foi uma tentativa de homicídio. Então, eu falava para os meus alunos, olha, vocês vão ver um júri federal, que delícia, aqui, ó, do nosso ladinho, a gente vai poder ver juntos. E ele se matou, mas ele era um esquizofrênico. Gente, nós precisamos cuidar desse povo, porque uma hora ele vai estar do nosso lado, né? Então, como advogado, insistam no exame de insanidade. Juízes, pelo amor de Deus, deem o exame criminológico. Tentem ver com maior cautela. E pior é que eu peço, quando eu fiz a live, psicólogos do judiciário, pelo amor de Deus, ajude-nos, né? Eles não gostam, eles começam a falar com eles, eles falam, não, doutora, não é comigo isso aqui. A senhora está me indagando demais. Vocês entrevistaram algum psicólogo? Não. Ainda não. Ai, eu vou ver se eu indico para vocês, porque você tenta dar uma pressionadinha neles. Não, doutora, isso aqui eu não respondo. Não, isso eu não respondo. Puxa vida. Não, mas aqui eles vão responder. Então. Porque aqui eles têm salvo-conduto. Aqui eles vão sair com HC pronto. Sim, exatamente. Redigido, né? Doutora, muito obrigado. Foi fantástica a entrevista. Jamil, suas considerações finais, por favor. Eu gostaria de agradecer a Simone, agradecer a todos aí os presentes. João, muito obrigado aí pela parceria. E até uma próxima, né? Semana que vem. Perfeito, obrigado, pessoal. Semana que vem vem o Lacerda. Fala um pouquinho quem é o Lacerda. Coach de fisiculturismo. É o coach do Jamil. E vem trazer o Gorila Albino. Que é? Futuro Mr. Olímpia. Sensacional. O que é isso? O que é o Gorila Albino? Gorila Albino é o atleta de fisiculturismo. Não. Ele é super famoso. Vou googar. Gorila Albino. Não percam, na próxima terça-feira, sempre às 20 horas, ao vivo. Será um tema mais aqui leve. no YouTube. Com certeza. Temas mais gostoso, um pouco menos perturbador. Com certeza, doutora. Então não percam, na próxima terça-feira, às 20 horas, o Salvo Conduto Podcast, sempre toda terça, ao vivo aqui no YouTube. E também não deixem de ouvir-nos no Spotify. Agora nós estamos no Spotify também, pessoal. Legal. Não deixem de nos ouvir por lá também, quando vocês estiverem dirigindo. Enfim, a gente vai estar aí sempre com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Boa.